Vale. A informação atual. Para a nossa entrevista do dia, nesta sexta, dia 18, nós vamos nos referir a uma data que celebramos amanhã, sábado, dia 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira Nacional, né? Um dos maiores símbolos da nossa República Federativa do Brasil. Para falar mais a respeito, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale, nesta manhã de sexta-feira, ela que é professora de História e atua nas redes estadual e também municipal de ensino aqui no nosso município. Eu converso hoje com muito prazer com a professora Nara Rocha Vieira, que é uma das nossas consultoras para assuntos históricos, sempre nos socorre nessas datas e nos ajuda na valorização, né? Sobretudo nos fatos históricos e hoje falando de um dos nossos símbolos. Portanto, professora Nara, muito bom dia e obrigado por ter atendido ao nosso convite mais uma vez, viu? É sempre um prazer tê-la aqui. Bom dia a todos os ouvintes. É ótimo, eu é que agradeço, né, o convite novamente de estar aqui para falar mais um pouquinho da nossa história. Muito bem, nós tivemos então, recentemente, na terça-feira, celebramos aí a proclamação da nossa República, né? Fizemos o devido resgate a esta passagem e a partir de que o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república, nós tivemos então novos símbolos que nos representam até os dias de hoje. E a bandeira nacional talvez seja um desses maiores desses símbolos, é isso? É sim, quando a gente passa da monarquia para a república, a gente não tinha, como esse ideal republicano ainda era limitado a certos grupos, a certas esferas, a gente não tinha símbolos que identificassem exatamente a república e principalmente da identificação popular, não havia. Então vai se buscar muito apressadamente, alguns símbolos vão ser importados, inclusive, ali em cima da hora, e outros vão sendo construídos com o tempo. Uma das situações, por exemplo, é que quando é proclamada a República e se busca cantar alguma coisa em referência a isso nas cerimônias, nas comemorações, se cantava o hino da França, a Marselhesa, porque não se tinha exatamente uma música, uma melodia que pudesse representar a República. A figura, por exemplo, a própria figura da bandeira, a nossa primeira bandeira republicana, apressadamente também vai ser uma bandeira desenhada bem aos moldes da bandeira americana, uma bandeira muito parecida com a dos Estados Unidos, que preservava as cores verde e amarela, mas que era com as listras e as estrelas iguais à americana. E a própria Marianne, que é para nós Marianne, que é aquela figura, uma alegórica feminina que vem para representar a República, é uma figura importada da França, que todo mundo conhece, que está na nossa nota do dinheiro. Quando a gente pega a nossa nota de dinheiro, aquela figura que está lá, é uma figura importada da França, que vem lá da referência da Revolução Francesa e que se traz para representar a República aqui também. Então, veja como essa carência, digamos assim, de símbolos, né? Inclusive a gente tinha que buscar alguma coisa para representar. E daí vai se buscando uma construção. Os símbolos nacionais de todos, né? O hino, inclusive, se faz um concurso, quando o Marechal Deodoro assume, ele faz um concurso para o novo hino nacional, porque o nosso hino era cheio de referências à monarquia, né? Sim. Mas aí alguns hinos concorrem e tal, só que como o sentimento republicano era ainda difuso, era ainda assim muito, tinha muita resistência também, não se aceita as letras que vêm para um novo hino nacional, quer se preservar o hino que já era. E com essa resistência, então, o hino do concurso passa a ser o hino da proclamação da República. Então, não se substitui, se diz, o hino ganhou o concurso, mas não vai ser o hino nacional, passou a ser o hino da proclamação da República. E as armas nacionais, que é aquele brasão que vemos nos prédios públicos, né? As armas nacionais que tinham referências também do Império, elas vão ser trocadas pela estrela, pelo ramo de café e de fumo que já tinha, mas que permanecem, mas é acrescida abaixo ali, quem observa, é acrescida abaixo uma faixa escrita o 15 de novembro, que é a data da proclamação da República. O próprio selo nacional, que é o selo que se timbra os documentos oficiais, né, os diplomas, que é a esfera também da República, a esfera que está na nossa bandeira, e a bandeira em si. A bandeira tinha que haver um cuidado na construção, porque ela é o símbolo talvez mais visível, era o símbolo mais material, mais
utilizado, né? Então vai se fazer essa nova bandeira. A nossa bandeira antiga, a bandeira do Império, ela já tinha, como hoje, o retângulo verde. Esse retângulo verde, ele vinha da Casa dos Bragança, que era a casa do Dom Pedro I, e o losango amarelo, né, que era da família dos Habsburgo, que era da família da Imperatriz, da Leopoldina. Então a bandeira imperial já tinha essas cores, esse formato, mas com o brasão imperial ao meio, a coroa, referências ao Império Português ainda. Então se tinha ali algumas referências monárquicas. Como eu disse, quando é proclamada a República, se improvisa muito rapidamente uma bandeira e até assim, é feita uma bandeira muito parecida com a dos Estados Unidos, mas que valeu por algumas horas na hora da proclamação. Aliás, antes da proclamação da República, ela é substituída algumas horas antes, porque alguém também se referiu a alguma cor, alguma coisa que tinha ali que não queria. Aí, horas antes, ela é substituída por uma nova bandeira e também muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, inspirada lá. E só depois, então, da proclamação da República que se desenha essa nossa nova bandeira, que é a bandeira que temos atualmente. Nós tivemos uma bandeira, então, que valeu por 4 dias. A bandeira que foi instituída em 15 de novembro, ela vale até 19 de novembro. Então, aquela bandeira valeu 4 dias, até que foi trocada pela nossa, em que o decreto número 4 de novembro de 1889, então, ele declara essa nossa bandeira que temos hoje como a bandeira oficial. E o interessante é que ela preserva o retângulo e o losango, e daí as pessoas perguntam, mas como que ela preservou isso, sendo que representava casas imperiais, né? Sendo que a monarquia queria apagar esses... Mas, assim, havia uma identificação muito forte no exército com essas cores. O próprio decreto número 4, ele se refere que, independente do sistema de governo, o verde e amarelo era o verde e amarelo da luta, da vitória, que representava as glórias, então, que não queriam apagar isso. Então, permaneceu. Só que a novidade, né, foi colocada ali os símbolos que temos hoje, que é a esfera celeste em azul e a faixa branca. Essa faixa branca, onde vem escrito Ordem e Progresso, essa Ordem e Progresso, ela vem de um lema positivista. O positivismo era uma corrente filosófica muito forte, era uma corrente francesa de qual muitos militares eram adeptos. E o Auguste Comte, que é um dos principais pensadores dessa corrente, a frase ali principal era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, né? O progresso por meta. E daí eles pegam essa frase, transformam no Ordem e Progresso e colocam então na bandeira do Brasil. A esfera azul, com a disposição das estrelas que temos ali hoje, aquelas estrelas elas estão dispostas como o céu visto em 15 de novembro no Rio de Janeiro. Então, essas estrelas elas estão ali, elas têm um porquê, elas têm uma lógica, porém, assim, foi usada ainda de muita, como a própria referência da época, muita liberdade estética, porque algumas coisas são modificadas ali. Né? No começo representam os estados, depois vão sendo acrescidos ao longo da nossa história. Quando estados vão sendo criados, a gente tem algumas estrelas que são acrescidas. Chama atenção ali que nós temos uma estrela que está acima da faixa, só uma única estrela isolada acima da faixa, né? Aquela estrela ali é a estrela espiga e ela representa o estado do Pará. Que na época da criação, o estado do Pará era o estado mais ao norte do Brasil. Então, eles fizeram para representar, né, esse estado. Depois, com a criação do estado de Roraima, acabou que Roraima foi, mas ela até hoje representa o estado do Pará. Com a faixa e as demais embaixo, que são constelações vistas no céu, no Rio de Janeiro, do dia 15 de novembro. Nós temos ali algumas curiosidades. A própria Santa Catarina é representada por uma das estrelas de uma constelação que é o chamado Triângulo Austral, e ela aparece bem ali. Ela é um pouco visível aqui na nossa região, não é tão fácil de identificar no céu, mas a estrela Beta, se você pegar uma régua ali do G do Progresso e descer reto, é a estrela que representa Santa Catarina ali, a estrela Beta. Essa constelação do Triângulo Austral, ela tem 3, que a estrela Alfa é o Rio Grande do Sul, a Beta é Santa Catarina e a Gama, que é o Paraná.
Olha só. A professora está falando que nós temos as cores, por exemplo, né, de referência ainda aos símbolos da monarquia, né? Sim. E não como a minha mãe me dizia lá, que o verde significava as matas, o amarelo o ouro, o azul talvez o céu, mas não as lendas que se formaram ao longo do tempo pela simbologia da nossa bandeira. Sim, talvez assim, ó, foi um momento, talvez assim, poético, né, de representar nossa bandeira, didático, e também talvez tenha sido trabalhado na forma mesmo de apagar essa simbologia que eram de casas imperiais, né, que era o verde do imperador e amarelo da imperatriz. Agora, consta uma história que já antes o próprio Dom Pedro se referia, de certa forma, assim, nas descrições da bandeira, se falava que era o verde da eterna primavera brasileira, o amarelo que era mesmo a riqueza do nosso povo. Então, se tinha isso no Império também, mas era uma referência, porque oficialmente era a casa, né? Mas poeticamente já se tratava assim até no Império. E com certeza isso passou para a República, foi reforçado mais fortemente, né? Para que também se apagasse um pouco essa ideia, essa representação de que o verde e o amarelo eram de casas do imperador e da imperatriz. Eu também li alguma coisa a respeito de que muito, né, foi contestado ao longo do tempo, como, por exemplo, até o posicionamento das estrelas, devido às constelações que não seguem a risca. Tudo tem uma crítica, né? Mas, na verdade, tem que se entender a simbologia do porquê cada coisa está em seu lugar, né? Exatamente, assim, nesse sentido tem as discussões astronômicas e literalmente astronômicas, porque se contesta muito a situação do posicionamento, né, das estrelas, das constelações ali. Essa própria estrela espiga que fica isolada acima da faixa, considera-se que ela, na verdade, ela ficaria abaixo da linha do Sol, em que o Sol passa, então não ficaria acima, que acima foi colocado como uma representação, ela ficaria abaixo. E principalmente a distorção ali maior que chama atenção é a do Cruzeiro do Sul, realmente. A Cruzeiro do Sul é a constelação que a gente consegue identificar mais facilmente, até aqui no céu de Tijuca, a gente logo olha e identifica. Mas essa constelação, seguida à risca, ela ficaria muito menor em relação às constelações vizinhas que ela está na bandeira, né? A própria Triângulo Austral, a Scorpion, são constelações que ficariam maiores. Elas foram, inclusive, reduzidas ali para que o Cruzeiro do Sul tivesse realmente maior destaque. Então, a gente logo olha na bandeira, a gente identifica o Cruzeiro do Sul. Ela é representada com todo o destaque maior, mas na verdade ela seria muito minúscula se representada em proporções do céu. A Cruzeiro do Sul, inclusive, é a constelação que representa os estados do Sudeste. São 4 estrelas, com exceção de uma que representa o estado da Bahia. A estrela gama do Cruzeiro do Sul representa o estado da Bahia. Os outros são os estados do Sudeste. Mas realmente existe essa crítica da disposição das constelações no céu nesse dia, da distorção proporcional do tamanho das constelações visível. A própria estrela que representa o Distrito Federal, o pessoal fala muito porque é uma estrela, a Sigma do Oitante, que é uma estrela bem no finalzinho da bandeira, bem abaixo da bandeira, e ela é uma estrela muito pequenina e quase não visível a olho nu aqui. E daí se esperava, por ser a capital, né, tinha que ser, por representar, tinha que ser uma estrela de maior destaque. Mas ali tem um porquê também da localização, de como as outras estrelas circulam ela. Então tem uma explicação, mas usualmente se critica muito essa disposição e as estrelas escolhidas para representar os estados. E outra coisa também é que o que se critica muito é que a nossa bandeira é, de fato, uma das mais difíceis do mundo, de todas as bandeiras, a se representar, a se desenhar. Não é uma bandeira assim fácil, porque pela própria disposição das bandeiras, das estrelas, toda a proporção de letras que tem, né, assim, até teve uma prova uma vez do Inmetro, que eles fizeram por ocasião da Copa, assim, e eles saíram pegando várias amostras vendidas e produzidas e confeccionadas, e acho que quase não tinha nenhuma dentro dos padrões oficiais. Certo. Porque realmente é uma bandeira, se a gente for desenhar,
né? É complicada realmente a disposição do espaço. Como é difícil desenhar na escola a bandeira do Brasil, Exatamente, as crianças acabam fazendo 2, 3 estrelinhas assim para representar e, né, não na ordem, porque essa é uma das situações. A nossa bandeira é uma das mais difíceis do mundo de se representar. E ainda que é dito que assim, ela não pode ter verso, ela não pode se ver ela ao contrário. Então, assim, é uma bandeira que exige 2 panos, como se fala, porque você precisa representar de um lado e de outro exatamente da mesma forma, né? Diferente de outras bandeiras que são às vezes só listras ou que você pode ver o verso, né? E a bandeira do Brasil não. Então, ela é uma bandeira também que exige 2 desenhos, 2 panos. E tem essas críticas também em relação a isso. Legal. E também há todo um protocolo para a utilização da nossa bandeira, né, professora? Sim, nós temos tudo, desde a hora que se toca a bandeira, como dobra, como guarda, o recolhimento, quando ela rasga, o que se faz, o descarte da bandeira, a troca da bandeira, tudo tem um protocolo. Esse protocolo da utilização dos símbolos nacionais, é o protocolo 5.700, se eu não me engano, de agosto ou setembro de 1971. E nesse decreto, no 5.700, você encontra lá a utilização, mesmo os protocolos para a utilização dos símbolos nacionais. Então, a bandeira tem toda uma regra para hastear, para arriar, a iluminação, que se for usada à noite tem que iluminar, é possível, é permitido sim a utilização, né, informal nos estádios, nos órgãos, para uso particular, e tem o que pode e o que também não pode fazer com a bandeira, né? Mas existe toda uma regra, inclusive, da dobra e tudo mais de como deve ser a bandeira. Que é o que a gente vê muito em sedes militares e sedes, por exemplo, do Poder Executivo, Legislativo, como a gente vê as bandeiras hasteadas de uma forma, né? A iluminação, como a professora bem fala, né? Ela é padrão. Muita gente não sabe que deve se seguir esses protocolos, né? Sim, um erro bem comum que a gente observa às vezes na confecção informal, às vezes da bandeira, é que geralmente se coloca lá o Ordem e Progresso em preto, escrito em preto, e não ele é em verde, oficialmente, porque a bandeira tem 4 cores, é o verde, amarelo, azul e branco, e você não pode usar outra cor, né? Então, é um erro que é muito recorrente. Se você observar bandeiras assim, geralmente o Ordem e Progresso vem escrito lá em preto, mas não ele não pode ser escrito em preto. Isso aí é uma coisa que eu nunca me toquei. O Ordem e Progresso tem que ser escrito em verde ali. E uma das curiosidades é que o Brasil está no Guinness Book, né, no livro dos recordes, como nós temos a maior bandeira hasteada do mundo, que fica lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes, aquela bandeirona que a gente vê na TV, nas publicações. É um mastro de 100 metros que abriga ali uma bandeira de 263 metros quadrados. Nossa, é uma bandeira muito imensa. Deve ser linda de ver. É a maior bandeira do mundo hasteada. A gente está no livro dos recordes por isso. E ela tem toda também uma regra enorme de troca, porque você imagina, é um lugar de muito vento, ela rasga, né? E você precisa trocar constantemente. Então, imagine trocar uma bandeira de 263 metros quando precisa, e tem uma regra assim que nunca pode ficar sem. Então, essa bandeira de 263 metros, ela só é retirada do mastro quando outra já foi colocada. Então, primeiro eles sobem uma, depois tiram, porque essa é uma das regras. Não pode nunca ficar sem só o mastro. Só o mastro. Eu já fico fascinado quando eu passo, por exemplo, numa tarde de bastante vento, aqui na nossa Praça do Expedicionário, e fico olhando a bandeira de Tijucas ali, o seu vibrar, né, com o vento, o som que faz do vento batendo nela. Imagina se deparar com uma bandeira dessa de 200 metros quadrados do Brasil, né? Deve ser linda, né? Sim, não, é realmente muito lindo, é contagiante, digamos assim. E é por isso que ao longo da história a bandeira teve toda essa atenção, né? Desde a proclamação da República, ali no começo se improvisa mesmo, porque a República foi meio, uma forma meio que rápida, improvisada ali os acontecimentos. Mas se dá uma atenção porque se sabe que é um elemento visual de muito apelo, muito forte, de muita identificação. Agora muito mais, né? O brasileiro, a gente tem
realmente tem aderido mais à bandeira, coisa que a gente antes via nos filmes americanos. Até o nosso ouvinte, né, ele referiu-se a esse sentimento patriótico quanto à bandeira. Era uma coisa muito americana nos Estados Unidos, a gente via sempre nos filmes que as repartições, bancos, as próprias casas muitas têm mastros, né? E tem um porquê, porque a república, a independência americana, ela é construída de uma outra forma, com maior participação popular. A gente vê que assim teve as próprias pessoas, o povo mesmo costurava com aquele carinho, aquela dedicação, cada faixinha para colocar na ponta do fuzil do soldado que ia lutar, as pessoas se envolviam muito, que foi um caso diferente do Brasil, né? Que os historiadores apontam que, na verdade, a proclamação da República, o povo ficou realmente à parte, excluído, não teve essa identificação direta. Então, por isso, a construção de um símbolo nacional, ele era mais difícil. E de uns tempos para cá é que foi se aderindo mais a essa bandeira, esse sentimento, essa identificação mesmo de que a bandeira representava uma unidade, talvez. Aqui a gente está ligando muito a bandeira nacional a uma questão política partidária, né? Que seja, pelo menos aproveitou-se um momento para que se manifestasse esse sentimento patriótico. A gente nunca viu tanta gente vestindo verde e amarelo como tem visto talvez dos últimos 4 anos para cá. Nesse momento político conturbado que o Brasil vive, está se utilizando gente vestindo bandeira para ir para as ruas, né? Isso, tudo bem, tem gente que não concorde pela ligação, por exemplo, à representação de um partido ou de um candidato ou de uma coligação, mas pelo menos deu-se uma utilidade cívica, patriótica para a nossa bandeira. Sim, sim. É o que eu penso, na verdade, sim, né? Não, e assim, ó, a utilização da bandeira, se a gente for ver mais recentemente, ela começa em movimentações aí lá naquele julho de 2013, que muitos historiadores, sociólogos dizem que ainda não acabou, que o julho de 2013 ainda não acabou. Começaram as manifestações, a história do gigante acordou. Quando o povo viu o seu tamanho, sua proporção. E a bandeira, assim, ó, é importante ressaltar que naquele momento não houve assim um planejamento, a gente vai usar a bandeira para representar um partido ou uma figura política. Eu acho que naquele momento a população brasileira estava dizendo assim, ó, as grandes manifestações que a gente via ao longo da nossa história, de uns tempos para cá da nossa história, elas advinham de, assim, movimentos sindicais, elas vinham de movimentos de classe, de profissões, elas vinham de partidos políticos. E eu acho que chegou um momento que as manifestações, elas quiseram dizer assim, olha, a gente não é nada disso e a gente é tudo isso. Eu estou aqui não por um sindicato, um partido ou por uma profissão, eu estou aqui porque eu sou brasileiro, eu estou aqui porque eu quero o melhor para mim, para o outro, para o próximo, para todo mundo. E eu acho que foi nesse sentido que a bandeira passou a ser utilizada espontaneamente pelas pessoas, para dizer que, ó, a minha cor é essa, aqui eu não estou representando, né, outro interesse mais particular. Então, ali talvez começou o uso da bandeira, foi se estendendo e talvez, claro, vai por associação, grupos que não concordavam de repente com a pauta, grupos que se opunham àquela forma de protesto, talvez passam a identificar, não, ali a bandeira é para representar uma série de pautas de pessoas, de grupos, de partidos que eu não concordo. E daí parece que ficou aquela ideia da apropriação, a bandeira está sendo apropriada, mas eu penso que não, a gente vê mais recentemente, agora mesmo nas últimas movimentações eleitorais, a gente viu todos usando bandeiras e cores da bandeira, né, independente de lados e partidos e ideologias, e as pessoas eu acho que pegaram-se a esse verde e amarelo, que era uma coisa que a gente sempre falava no passado, que o americano ele preza tanto a sua bandeira. Sim. E o brasileiro realmente, como o ouvinte colocou, o brasileiro usava a bandeira época de Copa, máximo 7 de setembro, né? Mas espontaneamente era lá pela época da Copa que se via a bandeira. Mas antes disso a gente tinha muito apego, por exemplo, pelas coisas dos outros, né? Sim. Nós tivemos uma fase muito grande que as pessoas diziam, nada que é construído no Brasil ou nada que vem de origem do nosso país, ela tem valor. Tem valor o que vem de fora, tem valor o que é americano. Agora não, já está se falando diferente, né? Exatamente. Então, de uma forma ou de outra, sejam por manifestações, sejam por qualquer outra forma,
é importante a discussão que se levantou, está se aderindo mais à bandeira como um símbolo, porque assim, disso vem mais curiosidades pela história. Isso é que é o importante. Não é a bandeira como um símbolo disso, daquilo, de uma veneração. Não, né, a gente não está tratando disso especificamente, mas a gente está tratando de uma criança lá na escola, de, no seu dia a dia, no caminho da escola, ver mais bandeiras que a gente não via no passado. Sim. Então, hoje, uma criança que passa na porta de um comércio, que passa numa instituição pública, numa casa mesmo, e ela tem mais contato visual com a bandeira, ela chega na escola assim e vai querer entender mais o porquê daquela bandeira, da disposição, do porquê que tem aqueles símbolos ali, e isso vai remeter à nossa história. Então, eu acho que o grande ganho é esse mesmo, né? Concordo, plenamente. Bom, tínhamos assunto para uma manhã inteira, né? Falando da bandeira e dos demais símbolos da nossa República. Mas, infelizmente, Luciano Ribeiro tem que vir aí para o Manhã 102.9 e eu agradeço imensamente, então, a disponibilidade da professora em sempre estar aqui nos esclarecendo esses fatos históricos e as simbologias que a nossa história traz aí ao longo dos anos. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço pelo espaço em falar de história. Amanhã, 19 de novembro, é o dia da nossa bandeira. Lembrando que a nossa bandeira também tem um hino. Nós temos um hino à bandeira. Acho que, né, grande parte cantou aí na escola o Salve o Lindo Pendão da Esperança. Verdade. Então, nós também temos o hino da nossa bandeira. E é isso daí, né? Mas a gente está à disposição para sempre que precisar, que puder, falar da nossa história.